Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais essa aula do verão 2025 do Profmat. Nessa aula, a gente vai fazer uma revisão, uma breve revisão de função exponencial, tá? Enfatizando algumas questões que comparecem no ENC, tá? Então, o Exame Nacional de Qualificação do Profmat, tá bom? Tem uma apresentação aqui para vocês, deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu ver só um instantezinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Aqui, espera aí, aula 4, tá? Deixa eu ver. Deu ruim? Não. Tá. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Ah, apareceu, tá? Então, vejamos. Se meu som ficar ruim, vocês, por favor, me avisem, tá? Tranquilo? Bom, a gente vai começar a falar, apesar de ser um assunto que muitos estão familiarizados, muitos costumam dar aula disso, de função exponencial, tá? Função logarítmica. Eu sei que muitos de vocês dão aula disso, tá? Tá? Muitos de vocês dão aula disso, então eu acredito que vocês estejam familiarizados, mas o Enk, vocês têm que tomar um cuidado com isso, porque não é a abordagem tradicional, tá? Não é a abordagem tradicional, tá? É, é uma abordagem enfatizando alguma coisa, uma nuance, algum aspecto que é importante e que, por exemplo, não é abordado no curso tradicional, tá? Aqui eu vou fazer uma revisão, uma breve revisão, tá? Então vejamos aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Então aqui, ó, função exponencial. Então você, primeiro passo, né, ao definir função exponencial, tem a condição de existência que qual é a condição de existência? Para que haja função exponencial, você tem que tomar um A real, esse A positivo diferente de um, tá? Isso é uma condição essencial, tá? E isso aparece tão tranquilo quando a gente está ensinando para a garotada, mas é uma coisa que o Enk costuma abordar. Então, você aí com cuidado. Então, isso é uma informação importante. Então, uma função exponencial de base A é dada por uma função f de r, né? Que em um intervalo aberto de zero a mais infinito, de r em r, ou de R, já considerando a imagem, conjunto de imagem que é de zero a mais infinito, que a cada x associa o a elevado a x. Desculpe pela minha letra horrível, tá? Sei que a minha letra não ajuda, né? Mas vou tentar aqui, vamos quebrar, peço que aceitem, né? Depois eu vejo no futuro a possibilidade de digitar essas notinhas de aula, tá bom? Então vejamos aqui. Aqui a gente tem uma função, quatro exemplos, um na base 2, um na base 10, um na base meio, uma base do número de Euler, tá? São quatro situações. A função exponencial natural é o número de Euler, que é uma das mais importantes, tá? Você poderia começar definindo isso, depois a função exponencial na base do número de Euler, e a partir dele, né, envolvendo logaritmo, você poderia construir aqui na função na base qualquer, tá? Então, as várias propriedades de função exponencial e logaritmo, elas permitem fazer essa análise, tá? A abordagem tradicional é essa, você começa na base A e vai para o número de, particulariza para o número de Euler, mas o caminho contrário também é possível, tá? Tá? Você fazer com o número de Euler, né? E você faz usando uma propriedadezinha, que é, que é aquela que A elevado, que B elevado ao ln de B é igual ao logaritmando. Essa propriedadezinha parece simplesinha, e muitas vezes ela aparece como um recorte bem curto, né? A elevado a ln de B na base A é igual ao logaritmando. Ah, lembrei a propriedade. É, uma propriedade simplesinha, mas ela é um recorte que permite você fazer muita coisa. Mas você teria que ter de antemão, ter falado de logaritmo. Tá? Então, são abordagens que, para você mudar a maneira tradicional, consome bastante tempo. Tá? Mas, enfim, o que que a gente quer fazer? A gente quer entender isso aqui. Tá? Uma outra propriedade aqui é o gráfico da função exponencial. Tá? Aqui eu vou fazer a abordagem tradicional,
tá? Então, o gráfico da função exponencial numa base que é maior que um e outra que é entre 0 e 1. Peguei a base 2,5 porque para fazer uma comparação, um comparativo, né? E outra, para a gente poder efetivamente calcular aqui, tá? Tudo bem? Então, aqui vejamos, ó, na base 2, função exponencial na base 2, você repara que é esse comportamento, né? Essa curva aberta, tá? Passando pelo 1, né? Porque no zero, o a elevado a zero vai dar 1, tá? Então, isso é o ponto de interseção com o eixo y, tá? Aqui no meio vai acontecer outra coisa, só que para a maior do que 1, a função exponencial ela vai ser crescente, e para a entre 0 e 1 vai ser decrescente. É claro que essa terminologia de chamar de função exponencial é um anacronismo, né? Isso quer dizer o quê? Vem de maneira histórica, né? Vem de um apanhado histórico, mas você tem que lembrar lá em números de funções da função tipo exponencial, tá? Que é a maneira pela qual a gente ensina lá em números de funções. A função tipo exponencial, que é aquela que tem um coeficiente na frente. Então, né, aquele coeficiente, se eu não estou enganado, era b elevado a vezes a elevado a x, e o x multiplicado por uma constante também. Tem vários coeficientes, é o que a gente chama de função tipo exponencial, tá? Bom, então aqui a gente tira uma conclusão, tá? Se o a é maior do que 1, a f é crescente. Se o a é entre 0 e 1, a função é decrescente, tá? Se eu não estou enganado, lá em números de funções, isso também é demonstrado, tá? Então vejamos, ó. Outra coisa, bom, agora a gente vai falar de propriedades, né? Propriedades, então o domínio aqui da função exponencial é o conjunto de números reais, tá? E a imagem vai ser o intervalo aberto de 0 a mais infinito. Note que o gráfico de f está nessa y igual a elevado a x. O gráfico de f está todo acima do eixo x, tá? E é por isso que vai de encontro, isso vai de encontro lá a situação lá da função tipo exponencial, tá? Mas isso é lá, números de funções. Aqui, se o a é maior que zero, y igual a elevado a x é positivo, então o gráfico vai estar todo acima do eixo x. O gráfico de f corta o eixo y no ponto de ordenada 1, tá? Então x igual a zero, y igual a 1. Temos a função exponencial natural, é aquela função onde o a é exatamente o número de Euler. Então, o Euler é uma constante irracional que ela surge de modo natural em situações de natureza biológica, química, econômica, qual outras coisas, outro, na física também. Então, tem vários aspectos, várias áreas de conhecimento onde essa constante surge de modo natural, por isso que chama-se função exponencial natural, tá bom? Definição de logaritmo, né? Então, aqui a gente tem a definição de logaritmo. Então, a definição de logaritmo, apesar de ela ser simplesinha, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para a gente poder visualizar em tela inteira. Deixa eu ver, modo, tela inteira. Eu esqueci que tem essa funcionalidade aqui. Vai ficar mais fácil, ó. Então, aqui, ó, você tem, é feito através, cara, um dos momentos em que você usa lógica, porque você faz a definição de logaritmo em termos de uma equivalência lógica, tá? Em quantos momentos no ensino médio você tem a oportunidade de você falar de equivalência lógica, tá? Então, aqui, nesse momento, você vai olhar uma coisa, olhar um objeto, um ente matemático, né? Através de uma equivalência lógica, tá? Então, você percebe a força dessa definição, tá? Então, você vai olhar o log de b na base A, x é igual ao log de b na base A, x é o logaritmo, tá? C e somente C, a elevado a x é igual a b. Então, você olha uma coisa,
através de uma outra coisa via uma equivalência lógica, tá? Então, nesse momento aqui, é que você se depara com a oportunidade de falar de lógica, tá? E no ensino médio. Então, tem outros momentos também que você se depara, mas aqui eu acho que é nítido, né? Então, você tem coloca através de uma força de definição. Você tem a oportunidade de explicar essa simbologia desse símbolo de equivalência lógica, tá bom? Então, é uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade, tá? Então, ó, x é o logaritmo, a é a base, b é o logaritmando, tá? Outras questões que surgem, né? Primeiro, tá? É uma boa definição, tá? Então, quando o logaritmo existe, ele é único, isso é uma nota, isso é demonstrável também. E essa operação de você determinar o logaritmo, a gente chama de logaritmação, tá? Então, vejamos, eu fiz algumas contas aqui, mas contas tranquilas, né? Log de 8 na base 2. Qual é o log de 8 na base 2? É 3, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Aí log de um nono na base 3. Qual é o logaritmo? Vai dar o quê? Menos 2. Porque 3 elevado a menos 2 é um nono. Tá? Então, você via isso, você tem a oportunidade de você ensinar isso para o seu aluno. Você tem essa equivalência, né? Você vai desenvolver a habilidade de raciocínio, né? Tá? Aí, tranquilo? Tá? Então, aqui vejamos. Aí as pessoas perguntam, porque, mas é, não tem aplicação prática, os alunos, muita gente faz essa crítica. Eu te digo, cara, você está desenvolvendo uma habilidade mental, desenvolvendo uma habilidade de você raciocinar diante de um problema. Pode ser de natureza abstrata ou real, você tem que ter uma habilidade. Tá? Então, a matemática, não tem aplicação direta, não precisa ter, você vai desenvolver uma habilidade que você vai levar para a vida toda. Então, a abstração, ela te permite isso, pegar essa habilidade que você usou e usar para outras situações, tá? Aí eu respondo os críticos que falam, tem que ter aplicação direta, né? Cara, e logaritmo tem aplicação direta em várias situações, tá? Principalmente se a pessoa vai fazer uma carreira nas ciências exatas, vai ter, tá? Tudo bem? E quem não tem na carreira nas ciências exatas, mas também vai ficar com aquela habilidade, né? Diante de um problema de natureza, se ajustar a resolver o problema ou não resolver o problema. Então, tão importante quando encontrar uma solução é saber quando o problema não tem solução, tá? Enfim, eu estou filosofando um pouquinho, mas nesse sentido. Consequências da definição é bom saber, são consequências imediatas da definição. Log de 1 na base A igual a zero, porque A elevado a zero, então já você faz, para o professor, isso é uma oportunidade de lembrar a potenciação, tá? O logaritmo permite isso, né? Lembra as regras de potenciação que muita gente chega na graduação e não sabe. Então, qual o momento lá no ensino médio que tem? Em vários momentos. Tem função exponencial, o professor ensina para relembrar as propriedades. Quando ensina logaritmo, também pode ensinar as propriedades, tá? Então, são vários momentos, né? Log de A na base A igual a 1. Então, A elevado a 1 é igual a A. Tá? Novamente, parece uma coisa trivial, mas eu percebo que quando o aluno chega na universidade, eles parece que eles têm dúvidas, né? Nessa abordagem, né? Nesse, nesse contexto, tá? Não tem, como é que se diz? Familiaridade, tá? Então, vejamos, vamos para o próximo. Aqui, vejamos, ó. Aqui tem uma situação, deixa eu ver aqui, botar em tela cheia para poder ver melhor. Então, ó, propriedade, ó, log de uma potência. Então, aqui, ó, log de A elevado a R, também uma consequência na base A é igual a R, tá? Aqui tem até demonstraçãozinha, tá? Aqui, essa propriedadezinha aqui, ó, isso aqui é excelente, ó.
Então, ó, log de B na base A elevado a log de B na base A, muita coisa pode ser resolvida essa propriedade, tá? Igualdade entre logs de mesma base, então vai dar o quê? Equivalente aos logaritmandos serem iguais, tá? Então, são questões que assim que você tem que ter familiaridade, tá? O Enki vai querer que você mostrar se você tem familiaridade nessa linguagem, nessa abordagem, tá? Então, ó, condição de existência do logaritmando, ó. Então, são duas condições. A primeira é porque o logaritmo é definido em termos da função exponencial. Então, por ser definido em termos da função exponencial, em termos da exponencial, então tem que ter o quê? A condição de existência para, para a base. E outra, a imagem, né? Então, você tem que ter o quê? Por isso que eu peguei lá de R, quando eu defino a função exponencial de R em de zero a mais infinito, B maior que zero. Então, são duas condições de existência de, de existência para o logaritmo, condições de existência, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui tem um exemplo bobo, né? Um exemplo só para ilustrar aqui uma determinada conta. Então, log de x menos 2, 4 menos x, qual o domínio, né? Então, você tem que atender a essas condições de existência de, do logaritmo. Então, você quer determinar o valor de x reais, tá? Acho que esse logaritmo faz sentido. Parece bobeira, você olha assim, deve estar perguntando, ah, por que o professor está falando nisso? É porque já houve uma questão no ENC em que ele trabalhava justamente com a condição de existência do logaritmo. E isso é uma condição importante. Então, você tem que ter esse handicap, né? Ter esse traquejo, você saber lidar com esse tipo de questão, tá? É uma questão relativamente simples, mas não é fácil, porque você tem que argumentar, o seu argumento tem que estar preciso, tá? Então, cuidado, tá? Que nem simples, o simples é fácil, tá? O simples é uma coisa que você consegue fazer com certa destreza, mas não quer dizer que seja fácil, porque você tem que você deixar alguma coisa, algum um furo, esse simples não torna-se não simples, tá? Então é um conceito relativo. Bom, estou falando demais, hoje eu estou filosofando demais. Então, leis operatórias, aqui, ó, teve uma situação e uma questão que envolvia demonstração, engraçado, de, de leis operatórias, né, de uma lei específica. Então, pode ser, aparecer um recorte, um ajuste, pode relacionar com função, função exponencial, muitos exemplos, ele pode pegar uma função, teve uma situação que do Enki passado, que ele pegou x, acho que 2 elevado a x, pediu para mostrar que era crescente, tá? Então, são certas informações, certas coisas que você tem que ter essa habilidade, né? Então, aqui, logaritmo, teve uma questão de Enki que era para você demonstrar justamente isso. Demonstrar, acho que era soma, alguma coisa. A gente vai ver aqui, entendeu? Mudança de base também, tá? Então, isso aqui são aspectos que são importantes, tá? São propriedades que aqui, nesse primeiro momento, parecem simples, mas tem alguma coisa em comum, tá? Então, vejamos. Aqui agora a gente vai definir a função, definição da função logaritmo, tá? Deixa eu colocar. Seja A em R, número real, tal que A é diferente de 1 e maior que zero. A função logaritmo de base A é uma função dada de f no intervalo aberto de zero a mais infinito. Repara, o x, que vai ser o logaritmando, ele tem que ser tomado aonde? De zero a mais infinito. Lembrando a condição de existência do logaritmo, que o logaritmando tem que ser positivo, além da base ser o quê? Número positivo diferente de 1. Número real diferente de 1, positivo diferente de um, tá? Então aqui, por isso que o domínio tem que ser de zero a mais infinito. Então você está relacionando o domínio da função logarítmica justamente com a condição de existência do logaritmo, tá? E de fato é o correto, né? Porque você quer que o logaritmo de x seja um número.
Então, aqui, ó, log de x na base 2, um exemplo, log de x na base 10, que você pode anotar, deixar o 10 cair e só escrever log de x, que representa o quê? Na base decimal. Tem, aqui cabe um comentário, tem autores que eles usam log para o logaritmo natural, então tem que ficar claro, depende do contexto ao qual você esteja trabalhando. No contexto de ensino médio, quando a gente não tem, escreve quando aparece o log sozinho, representa o quê? Um logaritmo decimal. Mas em outros contextos, em outros livros, pode ser que seja o ln natural. Eu prefiro a notação clássica, eu prefiro chamar logaritmo, log de x na base é de ln de x, tá? Para não haver confusão, tá bom? Tá? Outra aqui, então domínio, tá? O gráfico ADF corta o eixo x no ponto de abscissa 1, tá? Isso vai de encontro à ideia que a função logarítmica ela é a função inversa da função exponencial, ou seja, ou seja, ela possui uma simetria, o gráfico da função logarítmica é simétrico com a bissetriz do primeiro com o terceiro quadrante, tá? Então, aqui, ó, tá até escrito aqui, tá aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Tô me antecipando, ó. Aqui, ó, o gráfico, ó, você tem que são inversas uma da outra, a imagem de uma é igual ao domínio da outra. Você tem que, quando você aplica, quando faz a composta de uma com a outra, da função identidade, lembra que para que exista a inversa, a gente viu teoremas, resultados, proposições que asseguram que essa condição de você compor uma função inversa com a outra é uma propriedade primordial para que você tenha a função inversa, tá? Então, é uma caracterização. Então, F bola G da f da identidade, G bola F da função identidade. Então, isso remete lá à primeira aula que a gente trabalhou, tá? Então, é interessante nisso, tá? E aqui aquela minha fala, né? Pela função logarítmica ser a função inversa da função exponencial, então, log de x na base A é a função inversa da função exponencial a elevado a x. Ou seja, pelo conhecimento do gráfico de uma, você constrói o gráfico da outra. Isso é um pensamento, é uma coisa que você constrói na cabeça do aluno devagarzinho, tá? Esse salto, né, com essa informação. São ideias que você está assumindo, a ideia que você está demonstrando. Claro que para o assunto do ensino médio, a gente faz uma abordagem mais suave, né? A gente não enfatiza o aspecto formal de uma demonstração, mas para alunos da licenciatura e do bacharelado, a gente já enfatiza essas demonstrações, tá? A gente enfatiza essas demonstrações para que ele entenda a importância disso e de onde saiu, né? Que não é isso aí é demonstrável, né? Tem uma prova, tá? Então, tá bom? Naquele meu curso, vocês estão conseguindo me escutar? Se eu tiver, se tiver falhando, vocês me avisam, tá? Eu fico falando aqui por nada, tá bom? Não, Tá, tá tá, bom o minha voz... áudio, professor. Ah, então tá ótimo. Então vamos continuar aqui, tá? Vamos pro próximo. Aqui. Bom, eu vou botar uma modo tela inteira. Aqui, ó, repara, gráfico de f na base A, ou melhor, perdão, gráfico da função logarítmica na base A com A maior que zero, você repara, se a função exponencial é crescente, a função logarítmica também vai ser crescente. Se a função exponencial for decrescente, a função logarítmica também vai ser decrescente e vice-versa. Isso acontece por quê? Porque a condição de o A ser maior que 1 e o A estar entre 0 e 1 são importantíssimos, são para você assegurar que a função é crescente ou decrescente. Se o A for maior que 1, crescente. Se o A estiver entre 0 e 1, decrescente, tá? Isso é um conceito, isso aí é uma coisa que você está ensinando para o seu aluno,
tá? Mas ele só vai ver uma demonstração, uma explicação disso mais aprofundado se ele for fazer um curso de álgebra, né? Na universidade, né? Um curso de álgebra, tá? Mas, assim, a abordagem que a gente dá no ensino médio já é adequada. O aluno já consegue construir essa habilidade, tá? Consegue ter essa habilidade de enxergar isso, tá? Então, claro, algumas vezes o professor vai se desgastar mais, porque vai ter que fazer mais de um exemplo, mas o aluno consegue para aquela idade dele, adquirir essa habilidade de olhar e entender, tá? Tudo bem? Então, aqui o A maior que um e o A entre 0 e 1 a função é decrescente, então aqui também está demonstrado, tá? Novamente, eu vou fazer um recorte aqui da função logaritmo natural, é importante. Então, ln vai ser o quê? É, o, é a função que vai do intervalo aberto de 0 mais infinito em r, que a cada x vai associar o quê? Log de x no número, na base do número de Euler, que é o ln de x, tá? Novamente, eu vou enfatizar que isso aqui não é uma curiosidade matemática, não é isso aqui é uma coisa que comparece em várias ciências, tá? Então tem que ser dada a devida importância ao logaritmo natural, ao número de Euler, tá? Não é uma nota de rodapé, tá bom? Tranquilo, tá? Então vejamos, vamos para a próxima aqui, tá? Então, feita essa revisão, vamos ver o que vai dar aqui. Vamos para a próxima. Agora eu acho que a gente já vai. Ah, aqui tem uma coisinha, deixa eu ver, por baixo, não. Deixa eu ver qual é o próximo, deixa eu ver. Então, aqui, opa, aqui. Essa questão que eu estava mencionando para vocês. Tá, deixa eu ver aqui, modo tela inteira. Essa aqui já foi de 2023.2. É uma questão envolvendo o logaritmo. Olha que ele dá o trabalho. Ó, olha, ele te dá um caminho. Ele te dá uma informação. Ele foi camarada. Use que b elevado a u mais v é igual a u, b vezes, elevado a u, vezes b elevado a v para todo u e v que pertence aos reais. Quer dizer, ele trilhou o caminho, ele deu o caminho da demonstração que ele quer, tá? Então, vejamos, ó. Então, sejam, ele quer demonstrar o quê? O logaritmo que o produto transforma o quê? Que o log transforma produtos em somas, tá? Eu até nem mencionei isso, né? Eu até nem mencionei isso quando eu falei em logaritmo, mas eu passei rapidamente, mas é uma das propriedades essenciais e uma das razões pela qual a gente fala de logaritmo. É uma das coisas que a gente fala de logaritmo, né? Entendeu? Transformar e aí vem um pouquinho de história da matemática, que em quais momentos se você tem oportunidade, né? Eu vejo que cada assunto na matemática, do ensino fundamental e médio, é uma oportunidade para você falar um pouquinho de história da matemática, falar um pouquinho de um aspecto aprofundado, né? Claro, você fala quando você tem a oportunidade de você falar, né? Tá? Então, é uma coisa importante. Então, vejamos, ó. Para todo o IV reais, demonstrar a identidade. O log do produto, o logaritmo transforma produtos em somas. Aqui, ó, para x, y, números reais positivos. E aqui ele te dá uma outra informação, ó. Utilizando a identidade do item A, sem supor válida qualquer outra propriedade do logaritmo, sem supor válida. Ele quer que você utilize somente isso. Então, ó, mostre, prove que ele te deu a demonstração que ele quer que você faça. Que uma coisa é você dizer, prove isso. Você pode provar por vários mecanismos. Mas quando ele te dá a trilha, ele está amarrando a questão. E o Enki costuma fazer isso. Costuma costurar as, como é que se chama? As questões para que você faça um caminho de demonstração. Entendeu? Então, questões que ele deixa muito aberta são questões que o ENC cabe muito recurso, tá? Então,
quando o autor da questão coloca a maneira pela qual ele quer que você resolva a questão, tá? Ele está amarrando a seu argumento. Você só pode fazer daquele jeito, tá? Ah, mas eu tenho sei fazer de outro jeito, professor. Tá, tudo bem. Professor da cadeira aqui de resolução de problemas, eu aceitaria. Não, ele me explicou, eu entendi o que ele fez, ele me mostrou conhecimento. Mas se você amarra numa prova como Encke a solução, você tem que fazer daquele jeito, tá? Ok? Então vejamos, ó. Vamos ver a demonstração que é relativamente simples. Se você olhar bem, é muito simples. Seja U igual ao log de x na base b, seja V igual ao log de y na base b. Pela definição logarítmicos, temos que x é elevado a b elevado a u e y igual a b elevado a v. Então, aplicou a definição do logaritmo. Repara, ele denotou, construiu uma notação, usou um argumento, ó, pela definição, por definição de logaritmo, pela definição de logaritmo. Quer dizer, você pode lançar mão disso. Essa maneira de escrever é importante, dizer, ó, por definição de logaritmo, por definição disso, daquilo. E você pode, tá? Então, te dá uma estrutura de solução que você pode repetir. Então, ó, temos x elevado a b elevado a u, y igual a b elevado a y igual a b elevado a v. Se eu fizer x vezes y, b, aí aparece a soma, tudo bem. Aplica a definição do logaritmo, e, portanto, novamente, pela definição do logaritmo, podemos afirmar que u mais v aplicou a definição e saiu curtinho, tá? Ou seja, log de x na base b mais o log de y na base b é igual ao log de x vezes y na base b. A sacada agora do item B, tá até aparecendo aqui no cantinho, ó, é você olhar o quê? X é positivo, então x pode ser o quê? Eu posso olhar x como a raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x. É essa jogada que ele vai fazer, tá? Sem usar nenhuma outra propriedade, né? Porque tem propriedade das potências, a gente viu algumas consequências da definição. Você poderia pensar em lançar mão. E aqui está querendo essa solução. Ele quer que você identifique, ele quer que você. Qual é o ponto-chave dessa questão? Você olhar e enxergar o número positivo como sendo o produto da raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x. O número positivo x é igual ao produto da raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x. Ele quer que você olhe isso. E você use A para encontrar a solução. Ponto. Tá? Viu? Uma questão relativamente pequena, ó. Mas repara, ó, usar corretamente a definição usual de logaritmo. Concluir a demonstração. Você tem que esse concluir a demonstração é que você tem que efetivar. É aí que você lança a mão da definição de logaritmo. Você tem a dica e tem que escrever de modo coerente, fazer um texto que seja razoável, tá? Para concluir a demonstração. Escrever ao ponto-chave que ele acha que o cara que montou a questão é importante. Identificar, escrever x, número positivo como x igual a raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x, ou equivalente, 0,25. Concluir a demonstração. Com base nisso, concluir a demonstração. Tá? Então, são questões que são pensadas, são relativamente simples. Se você olhar bem, é uma questão simples. É uma questão de Encke, valia 1,25. Tá? Uma questão que valia 1,25. Uma boa questão, tá? E aí? Poderia pensar em como é que eu poderia ajustar essa questão? Poderia fazer diferente? E se eu quisesse fazer com a divisão? Um exercício interessante seria você fazer o quê? Com a situação envolvendo a divisão, né? Logaritmo envolvendo o quê? A divisão. Log de x sobre y na base b é igual ao log de x na base b menos log de y na base b. E aí, uma coisa interessante de fazer, né? Entendeu? Ó,
Aí eu coloquei até uma tarefa aqui para vocês, ó, muito pertinente, que eu acho que é uma coisa assim, que quando vocês forem fazer, estudar, revisar, pensar em questões de demonstração, isso na verdade é um trabalho individual, não é um trabalho, é uma tarefa que vocês não vão precisar me mostrar, pensar em questões de demonstração envolvendo as propriedades logarítmicas. Cara, caiu uma questão como essa, uma questão relativamente simples, entendeu? Envolvendo essa propriedade, não é? Então, ó, uma coisa eu acho válida, tá? Tranquilo? Tranquilo, tá? Bom, vejamos. Vamos para a próxima aqui. Vamos ver. Qual é a próxima? P1. Ah, essa questão aqui é antiga. Essa aqui é de 2018. Eu vou botar em tela inteira. É uma questão clássica. Por que que eu falo clássica? É uma questão que envolve o que? Meia-vida, né? Envolve função exponencial, meia-vida de um isótopo. Uma das razões de a gente falar em função exponencial, uma das motivações é essa, né? E aqui tem um texto de apresentação e dá um conhecimento aqui. Isótopos radioativos de um elemento químico estão sujeitos a um processo de decaimento radioativo. Com o passar do tempo, uma amostra de tais isótopos vai se desintegrando, isto é, emitindo radiação e se transformando em uma amostra de átomos mais estáveis. Sabe que este decaimento é de tipo exponencial, isto é, denotado por mt. A massa de um determinado isótopo radioativo no instante de tempo t tem-se, aí tem aqui, ó, mt, m, é, M de t é igual a m0 vezes b elevado a t para algum b entre 0 e 1, né? Então, é decrescente, ó, repara. Sendo m0 uma constante, uma função tipo exponencial, tá? A meia-vida desse isótopo é denotada por t, e o tempo necessário para que a massa m se reduza à metade do seu valor inicial. Então, a meia-vida, então, ele define aqui, a meia-vida desse isótopo é denotada por t maiúsculo, e é o tempo necessário que a massa se reduza à metade do seu valor inicial. Determine b em função de t. Tá? Então, a gente vai ter que usar essa informação B minúsculo em função de T maiúsculo, tá? Você tem as expressões, você tem aqui que é meia-vida, o M de T maiúsculo é igual a M0 sobre 2, tá? Então, você vai ter que trabalhar com essa informação, tá? E aí, vai lançar a mão das propriedades de logaritmo, de exponencial. Determine uma função T. O tempo necessário para que M se reduza a um terço do valor inicial. Determine a função de t, o tempo necessário para que m se reduza, o tempo necessário para que m se reduza também novamente. Com essa informação que você teve em A, você vai usar em B para você ter essa informação, porque você vai poder escrever B em função de t maiúsculo, tá? Então, ó, seja t0 tempo inicial, isto é, m de t0 é igual a m0. Então, m0 B de t0, então vejamos aqui, então B de t0 é igual a 1, então t0, então o instante inicial é 0. Tá? Primeira informação. Seja T maiúsculo maior que zero. Então, ó, uma conta. Tal que M de T maiúsculo T é o tempo, que é meia vida. Então, M de T maiúsculo é igual a M0 sobre 2. Substituo aqui, né? Eu sei qual é a cara de M de T. Então, M de T maiúsculo vai ser M0 de B maiúsculo. Da onde vai sair isso aqui? Depois, ó, vou cortar M0 com M0. Vou colocar e vou passar para vou tirar a raiz teésima, né? Ou simplesmente, né? é, Posso pensar em fazer de outra forma, mas é nesse contexto que vai aparecer. Então, tá vendo? B é igual a 1 meio elevado a 1, elevado ao expoente 1 sobre T maiúsculo. Pô, isso já é o caminho que você precisava, por isso que ele precisava, porque ele quer agora a letra B. Determine em função de T maiúsculo o tempo necessário que M se reduza a um terço do seu valor inicial. Então, vejamos. Você já tem quem é B, né? Ó, um terço, ó. Só substituir aqui, ó, tá vendo? Um processo de conta, uma brincadeirinha envolvendo exponencial. Então, aqui, ó, tá vendo? B é 2 elevado a menos 1 sobre T maiúsculo, tá? Entre parênteses, com T minúsculo, ele quer saber justamente isso, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aplico log aqui, vou escrever aqui, ó, esse um terço, eu vou jogar
o 3 para cima, trocando o sinal do expoente, tá? Depois eu vou tirar o menos, né? Enfim, vou levar ambos os lados a menos um, então o menos um desaparece. Aqui aparece, vou aplicar log de 2 a ambos os lados, que vou obter aqui, ó. Eu vou obter o que eu queria. T minúsculo é igual ao log de 3 na base 2 vezes o T maiúsculo, que era o que pedia, né? Vamos voltar lá. Deixa eu ver o que pede. Determine em função de T maiúsculo o tempo necessário para que M se reduza a um terço do valor inicial. E isso só vai acontecer mediante a isso aqui, ó, a esse fator, log de 3 na base 2, que multiplica T maiúsculo. Então, esse é o tempo necessário. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Tá? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, tranquilo. Tá? Tudo bem? Tá? Então, vejamos. Vamos para o próximo aqui. Vamos para P2. Vamos ver P2. Aqui está até rabiscado aqui, né? Vou fechar aqui meu vídeo aqui. Deixa eu ver. Para não interferir na transferência de dados, tá? Cara, repara. Crescente. Situações envolvendo monotonicidade da função exponencial, tipo exponencial, ou que tem a ver de alguma forma com a função exponencial, aparece no EC. E alguma coisa, eles estão tentando relacionar função exponencial, função tipo exponencial, ou algo que envolva função exponencial com monotonicidade. No ano passado apareceu uma questão dessa, tá? Apareceu uma questão dessa. Deixa eu ver, está gravando, tá? Deixa eu olhar aqui da outra vez. Então, ó, uma função f minúscula, é dita crescente. Olha a camaradagem aqui do cara que elaborou essa questão. Ele disse o que é ser crescente. Ele disse, ele quer dizer, você te deu um caminho, né? Ele está deixando, olha, eu vou deixar claro o que é crescente para não dar ruim. Então, ó, é dita crescente em um conjunto X contínua em R, se para todo X1, X2 que pertence a X, esse conjunto X maiúsculo, com X1 e X2, X1 menor que X2, tem-se que F de X1 é menor que F de X2, sabendo que a função, aí agora ele vai usar a função potência, X elevado a A, tá? E H de X, B elevado a X, são funções crescentes. Ele já te deu essa informação. Que são funções crescentes, ó, em zero a mais infinito, em A e B reais, com A maior que zero e B maior que um. Por que ele disse isso para vocês? Porque se ele, de repente, não dissesse, caberia uma demonstração e você pensaria em ter. Então, você levaria algum tempo demonstrando. Então, não, é uma camaradagem, né, do cara que elaborou essa questão. Pô, a questão, se ele for pelo caminho, né, de construir a informação, de fornecer conhecimento sobre determinado, ele vai demonstrar que essas funções são crescentes, ou vai comentar. Mas aí ele preferiu fazer o quê? Então, vou dizer isso para não ter sombra de dúvida e o cara não perder tempo precioso da prova. Aí vai de encontro que eu mencionei com vocês anteriormente, controlar o tempo da prova. Tá? Até o cara que monta a questão da banca, a questão do ENC, tem essa preocupação, controlar o tempo que a pessoa está fazendo a sua questão. Tá? Prove que 1 mais a exponencial de x elevado a x ao quadrado mais 1 é crescente no intervalo de 0 a mais infinito. Outra, encontre as soluções não negativas da equação 1 mais exponencial de x, entre parênteses, elevado a x ao quadrado mais 1 igual a 2. Vamos lá. Então, vejamos o que vai dar aqui. Então, aqui encontre, ele quer que mostre que é crescente, tá? Então, vejamos, vamos lá. Suponha que x1 e x2 pertencem ao intervalo de 0 a mais infinito, tais que x1 é menor que x2. Aí eu coloquei separadinho aqui, só para ficar claro, ó.
Sabemos que f de x alfa é crescente em de zero a mais infinito para todo azinho positivo. Então, f de x1 implica menor que f de x2, implica que x1 elevado a A tem que ser menor que x elevado a A, não é? E aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, porque eu fiz assim, mas para apresentação, mas na prova vocês vão fazer um em cima do outro, né? Uma corrida, mas aqui como eu queria colocar lado a lado para você poder visualizar, então, ó, gx igual a b elevado a x é crescente em intervalo de zero mais infinito para todo b maior que um. Então, g de x ser estritamente menor que g de x2, né? Então, eu já sei que x1 é menor que x2. Então, b de x1 é menor que b de x2. Então, ó, agora eu vou fazer uma escolha. No, no primeiro, eu vou fazer a igual a 2. Então, x1 e x2 são... olha o que acontece quando eu faço a igual a 2. x1 ao quadrado é menor que x2 ao quadrado. Soma ambos os lados. Apareceu aqui. Agora, do outro lado, em particular, vou fazer uma escolha. Qual escolha? Eu vou escolher b igual a 1 mais exponencial de x1. E essas, repara que eu somei 1 de modo aí, tá? Porque eu não sei qual informação tem a respeito do x1, né? Então, ele poderia acabar sendo menor. Ah, x1, dependendo do x1, se o x1 estivesse entre 0 e 1, ele poderia ser bem pequeno, menor do que 1. Então, eu somo 1 para ter certeza que aquela que está entre parênteses é maior do que 1. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar estrela. Quem é estrela? Deixa eu ver estrela aqui. Estrela está até o estrela. Ah, enfim. Ah, estrela é a... Não aparece aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar em modo tela. Acho que agora não aparece. Estrela é isso aqui. Tá vendo? Substituir, ó, é essa desigualdade aqui que aparece. B elevado a x1 menor que b elevado a x2. Então, substituo. Fiz b igual a 1 mais exponencial de x1. Pô, repara. Ah, não, perdão. Estrela x1 aqui, ó. Tá vendo? Que x1 ao quadrado mais 1 é estritamente menor que x2 ao quadrado mais 1. Então, eu combino essas duas informações, ó, e eu vou extrair aquilo ali. Então, ó, vai aparecer 1 mais exponencial de x1 elevado a x1 ao quadrado mais 1, 1 mais exponencial de x1 elevado a x ao quadrado, x2 ao quadrado mais 1, tá? Repara que agora tem um S de x1 ali, que está até envolvido de cinza, ok? Bom, o que que eu sei? O que que a gente sabe? Então, se a gente faz essa escolha aqui, ó, por outro lado, tomando b igual a e maior que 1, a gente sabe que a exponencial de x1 é estritamente menor que a exponencial de x2, haja vista que x1 é menor que x2. Somo 1, somei 1, elevo agora ao quadrado. Perdão, eu elevo ao a, e o a eu vou escolher agora dessa vez como x ao quadrado, x2 ao quadrado mais 1. Repara, é justamente ó, o que está envolvido aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, simultaneamente, que eu envolvi duas vezes. Então, você ganha uma dupla desigualdade. Qual dupla desigualdade? 1 mais exponencial de x1 elevado a x1 ao quadrado mais 1, menor que 1 mais, agora o que está envolvido é elevado a x1, tá? Entre parênteses, x2 ao quadrado mais 1, que isso aí, por sua vez, é menor que 1 mais, agora, a exponencial de x2, entre parênteses, tudo isso aí, elevado a x2 ao quadrado mais 1. Então, eu só fico com as pontas. Então, por 1 e 2, eu tiro que f de x1, f maiúsculo de x1, que f maiúsculo de x1 é aquela função esquisita, é a função 1 mais exponencial de x, entre parênteses, elevado a x ao quadrado mais 1, tá? Que essa função, f de x1, é estritamente menor que a f de x2. Cara, eu só usei o fato de x elevado a A ser crescente e b elevado a x ser crescente, que é uma informação dada, tá? Que era uma informação dada. Ó, são crescentes de zero a mais infinito, com x de 0
para A e B reais, com A maior que zero e B maior que um, tá bom? Bom, agora cabe o item B, né? E o item B, como é que a gente vai demonstrar? Ó, se é tem uma monotonicidade, se ela é crescente, ela é injetiva, tá? Tá? Isso é um fato. Se ela função é crescente, ela é injetiva, tá? Isso também, se eu não estou enganado, a gente vê lá em números e funções, tá? Então é uma matéria importante. Então, o que que ele vai fazer? Bom, ele vai fazer f de zero. Exponencial de zero, eu sei que vai dar um. Então vai ficar um mais um que dá 2. Então são 3. F de zero sendo um. Ele quer dizer, ele relaciona a injetividade. Lembra da injetividade lá da primeira aula? Agora com monotonicidade, tá? E aí, bom, um mais exponencial de x ao quadrado mais um. Então você tem que é igual a 2, que é a equação, então f de x é igual a f de zero. Como f é injetiva, cara, ele usou a injetividade para resolver a equação, tá? Sem a sacada da injetividade, ficaria complicado você resolver esse tipo de equação, tá? Ficaria complicado, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Vamos fazer uma pausa de 5 minutos para tomar um café, beber uma água, tá? Vai dar 3 horas. Então, vamos ver, 9 minutinhos de intervalo, pode ser, para tomar uma água, beber um café, tá? Quem não tem café, faz o café. Aí daqui a pouco a gente volta, tá bom? Vou pausar a gravação. Valeu, um cafezinho pra gente. A gente é filho de Deus. Olá, pessoal, retornando aqui. Então, voltamos agora para o próximo exemplo. Deixa eu ver, a gente tinha parado nessa questão do ENC, né? Deixa eu ver, deu ruim aqui. Opa, a gente tinha parado, comentado essa questão, agora a gente vai para o problema, é o problema 3, né? Repara, questão 2020, está deslocada aqui, ó. Repara aqui, ó. Chama a atenção aqui que é uma inequação, formato de questão de um único parágrafo, né? Entendeu? Tem uma deslocada ali, mas poderia ser colocado em um único parágrafo. Então, uma expressão exponencial, repara, ele dá uma definição, tá? E uma informação e pede um cálculo, né? Então, uma expressão exponencial é elevada a b com a maior que zero e b real menor que um nos seguintes casos. Então, uma expressão exponencial a elevada a b com a maior que zero e b um número real menor que um nos seguintes casos. Então, i a é menor que um e b maior que zero. 2, a maior que um e, b menor que zero. Então, ó, é menor que um. Então, ó, vamos ler de novo. Uma expressão exponencial a elevado a b com a maior que zero e b real é menor que um, mas é menor que um quem? A elevado a b, tá? Então, nesses dois casos, tá? Usando essa informação, determine o conjunto solução da inequação. Então, repara, aqui, usando essa informação, então, A menor que um, A maior que um, tá? Tranquilo com A positivo, duas situações, B positivo, B negativo. Então, aqui, nesse tipo de questão, ele te dá, apesar de ser uma questão de um parágrafo, ela é uma questão que ela te dá uma trilha de conhecimento, tá? Ela te dá itens que você teria que. Então, ela poderia ser até classificada. Apesar dela estar escrita no formato de um parágrafo, ela poderia ser caracterizada de outra forma, né? Ela poderia considerar o quê? Caso um, caso 2. Então, para você demonstrar aqui, você teria que fazer o quê? Caso um, né? Avaliar a seguinte situação: A menor que um, B maior que zero. Caso 2, e ver isso, tá? Então, ó, usando essa informação, determine
o conjunto de solução da equação em que x real, x diferente menos meio, que é o valor que vai anular a, a expressão que está entre módulo, tá? Então, justamente ele tira fora os valores de x que anula essa questão, anula esse módulo. Então, ó, observe que ele faz uma conta aqui, ó, já justificando isso, ó. Observe que 2x mais 1 é igual a zero, se somente c, 2x mais 1 é igual a zero, se somente c, x é igual a menos meio. Logo, x diferente de menos 1 garante que 2x mais 1 tem que ser maior que zero. Claro, qualquer número, quando você passa um módulo, é uma quantidade não negativa. E só vai ser zero com esse módulo quando o que está dentro for zero. Se não tem a possibilidade de ser zero o que está dentro do módulo, então ele tem que ser o quê? Uma quantidade positiva, tá? Então, vamos lá. Caso 1, 2x mais 1, então ele vai avaliar cada situação, ó. Caso 1. Então, ele abre em duas equações. Eu friso aqui que está ligado por dois conectivos, ligado para o conectivo E. Ó, tá até marcado aqui. Tanto o caso 1 quanto o caso 2, eles vão ligar, ó. O caso 1 é A estritamente menor que 1 e B maior que zero. Primeiro caso. Ou, segundo caso, A maior que 1 e B menor que zero. Então, você tem que avaliar essas duas situações. Veja, ó. Então, uma primeira situação, uma desigualdade na equação modular clássica, tá? Você aplica as propriedades, resolve, encontra o valor de x. A segunda envolve o polinômio de grau 3. Bom, repara, aqui na demonstração, no argumento do gabarito, não aparece como é que você encontrou essa decomposição. Isso é um cálculo que você vai ter que fazer, tá? E com certeza você vai colocar na tua prova, tá? Aqui aparece de cara, tá bom? Aqui, por exemplo, como tem um polinômio de grau 3, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar as raízes inteiras. Ah, por que as raízes inteiras? Porque o coeficiente do x ao cubo é 1. Então, eu vou buscar apenas as possíveis raízes. Se houver raiz inteira, essas raízes têm que ser os divisores de 6. O 1, né? Quais são os divisores? 1, menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3. Aí você vai testando e você vai encontrar essa decomposição. Ou vai encontrar uma raiz, vai dividir por aquele polinômio de grau 1, vai encontrar um polinômio de grau 2, aí você vai determinar a raiz desse polinômio de grau 2, seja por Bhaskara, seja por soma e produto, ou vai fazer essa pesquisa. Bom, com cada fator, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o estudo do sinal da função. Para cada fator, x menos 1, x menos 2, x menos 3. E depois eu vou combinar isso para encontrar o sinal que eu quero. Eu quero o valor de x, onde o p de x, que é o x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, seja positivo. Bom, então eu vou fazer a regra de sinais e daí eu vou determinar aqui a expressão. Ó, aqui tem a solução. Claro, você olha o gabarito, você se pergunta, da onde saiu essa decomposição? Essa decomposição você tem que fazer a conta, cara. Você não vai sair, você não vai olhar o polinômio e vai encontrar a decomposição de cara. Você vai ter que fazer a análise, tá? E com certeza isso aqui, a solução já te deu pronto, tá? Mas o gabarito, a escrita do gabarito é diferente, é uma coisa mais condensada, tá? Aqui, efetivamente, você tem que fazer essa conta, tá bom? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então vejamos, ó. Logo, depois eu vou fazer a interseção dos dois, do um, do 2, né? Esse aqui, ó, eu separei em um e 2, caso um, caso 2. Depois, ó, faço a conjunto de solução, como é a como é a está ligado pelo conectivo E, as duas desigualdades, então é uma interseção. Então eu tenho que analisar a interseção. Como todos os conjuntos aí envolvidos são disjuntos, para essa primeira situação, aqui o caso um, que foi dividido em dois subcasos, o conjunto de solução é vazio, tá? Ou seja, nesse caso não há solução. Vamos fazer o mesmo procedimento agora com o
Caso 2, 2x, mesmo processo. Por sorte, você já calculou as raízes do polinômio de grau 3 anteriormente, então você só vai usar e vai fazer a combinação usando a regra de sinal em modo certo, tá? Aí depois você vai combinar os dois subcasos e vai fazer a interseção dos dois subcasos. E vai encontrar o que é a interseção dos dois, que é essa união que está expressa aí embaixo. Então, nossa solução aqui para o item, para isso aqui, usando essa informação, determine o conjunto solução. Logo, nosso conjunto solução vai ser isso aqui, escrito aqui, essa que está grifado de amarelo. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então, vejamos aqui mais um probleminha, vamos ver. Esse aqui é um problema antigo, é um problema, acho que foi do primeiro ou do segundo ENC. Não, foi, esse aqui com certeza foi do segundo ENC, foi 2012. Acredito que seja dos primeiros, né? Usando o gráfico, qual define geometricamente o logaritmo natural, mostre que ln1 mais x é estritamente menor que x para todo x, e daí que ln de x é estritamente menor que x. Tomando a raiz quadrada, a letra B, tomando a raiz quadrada de x em vez de x nessa última desigualdade, prova que todo x suficientemente grande, o quociente ln sobre x, ln de x sobre x, pode se tornar tão pequeno quanto desejemos. Letra C, prova ainda que a conclusão é válida para o logaritmo em qualquer base maior que 1. Olha, esse aqui é um tipo de questão que, que caiu em desuso, né? Então, aqui, todos os itens têm uma demonstração, não te dá informação, não te dá... Não é que não te dê informação, mas, assim, é, parece mais uma questão de cálculo, de fundamentos de cálculo, de uma outra disciplina do que propriamente da disciplina de números e funções, desigualdades, tá? Aqui envolve o ln, entendeu? Então, ó, tomando raiz quadrada de x em vez de x nessa última desigualdade, para todo x suficientemente grande, o quociente ele pode se tornar tão pequeno quanto desejemos. Cara, é uma questão que está muito mais ligada à ideia de limite que você vai ser apresentado no fundamento do cálculo. Então, mas era uma questão que se enquadrou durante algum tempo em números e funções. Eu coloquei isso aqui para pontuar para vocês o que o ENCS era e o que ele se tornou. A gente viu primeiro o que ele é atualmente, mas ele era nesse formato, tá vendo? Prova ainda que essa conclusão é válida para logaritmo em qualquer base. Então, B e C, né, são aparentemente são itens quase que independentes, né? Então, solução de A. Então, aqui, ó, eu uso aqui uma expressão, a solução de A, R2, ó, faço o desenho aqui. Isso aqui, você usar isso aqui, olhar o ln como a área, isso está ligado à ideia de integral definida que é vista em cálculo. Repara, caiu no ENC 2012. Hoje, o ENC tomou um outro formato, ele tomou um formato de trilha de conhecimento, algo voltado para a disciplina em questão, e aqui estava voltado mais para a ideia de cálculo, mas cálculo é uma disciplina de, quer dizer, você tinha que ter uma bagagem boa para você ter essa sacada de resolver esse tipo de questão, tá? Então aqui a área vai ser ln de x mais 1, tá vendo? Quer dizer, a área abaixo dessa região, porque é a integral de 1 a, sei lá, a b, né, de 1 sobre x, enfim, vai ser o ln de x. Tá? O ln de x, né, a integral de 1 sobre x dx, a integral indefinida de 1 sobre x dx, é o ln de x mais c. A integral de 1 a y, b, a, de 1 sobre x dx é o ln de a, né? E é um jeito que você tem aqui. Então, se o A é 1 mais X, vai te dar ln de X mais 1. Então, onde aparece isso? Cara, mas da onde eu tirei isso? Ah, tirei porque dou aula de cálculo há trocentos anos. Aí,
Da onde eu tiro essa informação? A área da região R2, agora eu vou considerar o retângulo. Aí o retângulo. Aí eu vou fazendo aqui. Eu sei que a área do retângulo é maior que a área de R1 porque eu tenho a expressão do gráfico. Substituo aqui, ó, pela expressão das funções e encontro a desigualdade requerida. Cara, é uma questão assim que, cara, se você não tiver a bagagem de cálculo, então isso aqui deu pano para manga na época, né? Isso aqui tem, estamos em 2025, tem 13 anos, tá? Então, deu pano para manga. Outra questão, a outra letra B. Letra B vai usar a A, então segue a ideia de trilho de conhecimento, trocando, mas não é uma coisa, deixa eu até botar em modo tela cheia. Então, ó, por A, ó, ln de x, usa desigualdadezinha, só que em vez de ser x, você vai usar a raiz quadrada de x, da onde vai tirar a expressão. Então, você faz uma conta de trás para frente, né? Então, aqui é ln de raiz quadrada de x, menor que a raiz quadrada de x. Usa aquela jogadinha, lembra que a gente fez um exercício? Isso aqui tá é similar com aquele que a gente fez, né, no início, quando a gente trabalhou com logaritmo, tá? Mas não é similar, aquilo provava o ln da raiz quadrada, né? Tinha um negócio assim. Aqui não, que está envolvendo desigualdade. Então, dado um e, queremos ter um ln de x menor, ln de x sobre x menor que e, para tal, basta tomarmos o quê? Você vai fazer uma conta de trás para frente. Então, aquele asterisco que está ali, o grifo aqui, ó. X maior que 4 sobre epsilon ao quadrado. De onde saiu isso? Tá vendo aqui? Eu vou fazendo uma conta de trás para frente, para até chegar. Tá vendo a conta em cinza? Então, vamos olhar de trás para frente. ln de x sobre x é estritamente menor que epsilon. Não é? Eu sei o seguinte. Eu quero que 2 sobre raiz quadrada de x, quero que esse ln desapareça. Então, quero que aquele 2 raiz quadrada de x seja menor que epsilon. Eleva ao quadrado, tiro aqui. E vou até chegar ao x. Agora eu vou fazer na conta no caminho certo. Então, x maior que 4 sobre epsilon ao quadrado. Bom, aí o que que eu faço? Pego aquele 4, jogo para o outro lado dividindo. Inverto. Jogo o epsilon ao quadrado para cima. Depois tiro a raiz quadrada, né? Tira a raiz quadrada. Bom, vai aparecer o quê? 2 sobre raiz quadrada de x, estritamente menor que epsilon. Mas 2 sobre raiz quadrada de x é a igualdade asterística feita acima. Aparece aqui o epsilon em questão, tá? Eu achei, na época, achei essa questão aqui, cara, estranha. Sim, seria interessante se você tivesse fundamentos de cálculo. Aí seria sim, porque tem ideia de limite por detrás, ideia de essas jogadas, assim, esses argumentos você teria que ter, mas na época eu achei isso aqui é, fora da casinha, né? Tá? Mas enfim, usando a fórmula de mudança de base, olha aqui a fórmula de mudança de base, a gente faz uma jogada aqui e só usa mudança de base e a desigualdade anterior, porque você volta na base que você quer. Sai de uma base arbitrária, uma base que você vai usando a fórmula de mudança de base. Então a gente tira a mesma conclusão, tá? Então aqui é um argumento ajustado, tá? Então, mas por que eu fiz isso? Porque eu queria mostrar para vocês que são questões que o ENC se afastou desse tipo de questão, tá? O Exame Nacional de Qualificação se afastou desse tipo de questão, indo mais para aquelas questões de que eu tinha mencionado, mais no formato de trilha de conhecimento, que você tem que fazer o que? Uma lista, ou parágrafos únicos, que você tem uma informação, que ele quer uma informação, e você tem que fazer um cálculo, tá bom? E esse é o estilo do Enki que está aparecendo. Questões envolvendo itens independentes, listas, cabe muito no curso corrente, né? O curso da disciplina, mas assim, em curso no ENC, no Exame Nacional de Qualificação, isso foi sendo aos poucos se afastando, indo para essa modalidade, tá bom? Vamos ver o último aqui, problema aqui, ó. Ah, aí que tá, vamos, essa aqui eu acho interessante, essa aqui, o que o ENC foi, agora a gente avança
como é que se diz? Avança no tempo, né? A gente foi de 2012 e para 2022. Avançamos 10 anos, né? É a nossa máquina do tempo, né? É bom de você ter o apanhado de todos os Zen, que você consegue saber aonde ele está sendo direcionado, tá? Então, prove que uma função do tipo exponencial fica determinada quando se conhece dois dos seus valores. Mais precisamente, se f de x é igual a b vezes a elevado a x, f de x é igual a b maiúsculo vezes a elevado a x, são tais que f de x1 é igual a f de x1, f minúsculo de x1 é igual a f maiúsculo de x1 e f minúsculo de x2 é igual a f maiúsculo de x2, como x1 é diferente de x2, então Azinho é igual a Azão e Bzinho, esse B minúsculo, é igual a B maiúsculo. Acha números reais diferentes positivos de f e são números reais não nulos. Quer dizer, cara, aqui está dizendo, ó, o que, que isso aqui diz para gente? Que dado dois pontos de uma função exponencial, você sabe o que faz? Não é se você tem dois pontos de uma função, não existe outra função exponencial diferente, ou melhor, função tipo exponencial diferente que passa por esses dois pontos. É isso que está dizendo. Está dizendo, olha, eu tenho aqui x1 e x2, f de x1 minúsculo, f de x1 maiúsculo x1, f de x minúsculo e f maiúsculo de x2. Isso aqui, se essas duas condições forem ocorrer para x1 distintos, não tem como duas funções exponenciais, ou mais precisamente, tipo exponencial, terem mais de um ponto em comum. Ou seja, duas funções tipo exponenciais têm mais de um ponto em comum. Se elas têm mais de um ponto, se tiver dois pontos, tem que ser a mesma função. Estranho, né? Estranho, mas é basicamente isso. Tá? Então vejamos. Olha como é que. Vou botar em modo tela inteira, só para a gente poder visualizar melhor. Tá? Então, aqui, de fato, ó, da primeira condição, vai ter que usar as duas condições. Então, ó, vejamos, ó, do fato de f de x1 ser igual a f maiúsculo de x1, a gente vai tirar o quê? A igualdade das duas identidades. Da igualdade das duas identidades, eu consigo fazer uma conta aqui. Né? Como A não nulo, nenhuma potência de A será nula também, assim podemos dividir. Joga, multiplica em cruz. É isso aí, uma fala bonita para você poder jogar o A minúsculo, A elevado a x1 minúsculo para o outro lado. Isola o B minúsculo. Tá? Faz a mesma coisa. Ou implica o quê? Pega aquele B minúsculo e ó, faz com f de x1 e f de x2. Faz a mesma coisa. Ok? Então, a gente substitui lá. Tá vendo? Ó, substituir ali, ó, tá na expressão. Substituir e vou fazendo. Agora, o B maiúsculo corta com B maiúsculo. Vai ficar uma expressão aqui. Tá vendo? Potências de mesma base. Potências de mesma base. Né? Igualdade de potência de mesma base. Retira-se a base. Ou melhor, cadê? Ah, tá. Não. Mas como x1 são diferentes de x2 e o A. Ah, não. Mas repara. Aí vai fugir da ideia de potência. Se fosse potência de mesma base, então o que seria? X1 é igual a X2. Só que X1 é diferente de X2. Então, se X1 é diferente de X2 e eu tenho potência de mesma base, a única possibilidade que aconteça essa igualdade é que A maiúsculo sobre o A minúsculo tem que ser igual a 1. Nessa situação, você tira que A maiúsculo sendo igual a minúsculo, aí acabou. É a primeira parte. Bom, mas se o A maiúsculo é igual ao A minúsculo, e o fx1 minúsculo, f minúsculo de x1 é igual a f minúsculo de x1, f maiúsculo de x1, perdão, e eu sei que o A maiúsculo é igual ao A minúsculo, eu vou tirar uma igualdade aqui. Então, o que, que vai acontecer? O B tem que ser, ó, vai aparecer o quê? B minúsculo vezes A x1 vezes A elevado a x1 igual a B maiúsculo vezes A de x1. Espera aí.
A de x1, A de x1, corta, corta, B é igual a B maiúsculo, concluindo assim a prova. Quer dizer, toda essa fala final foi para você dar usar um argumento escrito, né? Foi embelezado, né? Para você não dizer que cortou, tá? Então, um conselho que eu dou para vocês é escolha as palavras adequadamente, uma linguagem não coloca cortou, cortou, tá? Mas escolha umas palavras, dividindo essa última equação pelo número real, não nulo a x1, chega ao resultado que b é igual a minúsculo, concluindo na nossa prova. Então, veja a pauta de correção. Qual a primeira pauta? Deduzir, ó, os pontos chaves da demonstração. Deduzir que A maiúsculo sobre A minúsculo elevado a x1 é igual a maiúsculo sobre A minúsculo elevado a x2. Então, meio ponto, você chegar até aí no seu argumento, ó, falta 2 minutos para entregar a prova, você só conseguiu fazer isso. Não apague, entregue a sua prova com essa informação, você ganha meio ponto. Tá? Então, você não terminar a questão não quer dizer que você vai ficar com zero, você não terminar a questão, entendeu? Se você não terminar a questão, mas também você não vai ter a pontuação integral. Se tiver coerente, você vai ganhar a pontuação. E argumentar que como x1 e x2 são diferentes, e o A maiúsculo sobre o A minúsculo é positivo, isso vai te extrair o quê? Porque o que acontece? Potência de mesma base, retira-se a base e iguala os expoentes. Mas só que os expoentes não são iguais. Então aqui, o único jeito disso aí, com potência de mesma base, com expoentes distintos, é que aquele A maiúsculo sobre A minúsculo ser igual a 1. Você tem que argumentar dessa forma. Concluir que A maiúsculo é igual a A minúsculo e daí, partir daí que B, com essa informação. Você tendo uma informação, você extrai a outra informação. Então, concluir que B maiúsculo é igual a B minúsculo. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui foi o nosso último problema de hoje. Tá? Então, é isso, entendeu? Então, o Enki, ele tem como essa nuance, né? Ele vai buscar sempre um aspecto. Claro, a gente dá aula de função exponencial no ensino médio há trocentos anos, mas não vai cair o modo tradicional. Vai cair sempre uma nuance, uma coisa que a gente não costuma abordar. Então, minha fala aqui é de você tomar cuidado, tá? Atenção nesse tipo de questões, tá? Tranquilo? Vou encerrar a nossa gravação e eu vou falando mais uma palavrinha aqui com vocês, tá bom? Então, vamos embora.